que eu tenho lipedema? Lipedema é uma condição clínica que tem ficado mais em evidência na atualidade, que seria um depósito anormal de gordura, né, que a gente chama de tecido adiposo, nos membros especificamente. É mais comum nas pernas, mas não acomete os pés e às vezes pode acometer também os braços. Pode ser que acometa só uma parte da perna ou toda a perna, por exemplo, ou os dois os membros superiores e inferiores ao mesmo tempo, ou só uma parte, né? Por exemplo, só na perna e nada no braço. Nessa condição, então, há um acúmulo de gordura e ela fica, como a gente chama de fibrose associada, é como se ela ficasse com uma cicatriz junto e vai crescendo esse tecido no meio dessa cicatriz e fica como se fosse um inchaço, só que é um inchaço duro, é diferente do inchaço quando você tem retenção de líquido só água, que a gente chama de linfedema, por exemplo, que é mais comum e pode acontecer numa perna só e não na outra. Já o lipedema não, ele acomete os dois membros igualmente e geralmente as duas nas partes iguais, né? Se acometer só na parte de baixo também vai ser. E geralmente a pessoa tem o pé, não acomete o pé, então parece que a gordura fica como se fosse cobrindo assim em cima do pé. Claro que isso depende da gravidade. A pessoa pode ter um estágio inicial, que é até mais comum, que ela tem já um pouquinho desse espessamento, desse acúmulo, só que ainda é sutil, não chega a ficar, por exemplo, com uns nódulos, assim, que às vezes quando tá mais grave vai ficando uma pele muito áspera, parece uma casca de laranja. Isso vai agravando conforme a intensidade desse lipedema aumenta. Ele pode estar associado com a genética, então é comum que tenha assim, uma hereditariedade. Mas parece que são muitos genes envolvidos, a penetrância é variável, que a gente fala, então não quer dizer que basta você atacar um gene, por exemplo, pensando no medicamento e vai resolver esse problema, né? São multifatores e é muito comumente associado, por exemplo, com a obesidade. 70% dos casos têm um histórico de obesidade. Muitas pessoas, inclusive, que fizeram bariátrica e quando elas emagrecem, elas veem que elas têm, né, esse lipedema, porque na hora que você emagrece e tem esse problema, não emagrece na mesma proporção. Parece que aquela região acometida fica com mais gordura do que deveria ter pelo tanto de peso que você está agora. Então, acaba se agravando quando há ganho de peso, mas na hora que você tenta emagrecer, não tem a mesma resposta. Ah, não tem nenhuma resposta? Tem um pouquinho de resposta, sim. A diferença é a intensidade dessa resposta. Então, você vai ter um estágio inicial, você vai ter um estágio intermediário, que começa a ter já um pouco mais, um inchaço mais evidente, um terceiro estágio que já está um pouquinho pior, e um quarto estágio está bem grave. Então, pode ter, no quarto estágio, inclusive, pode ter linfedema junto, né? Porque vai atrapalhar a drenagem em geral, na circulação também, e do vasos linfáticos, por conta do excesso mesmo que está acumulado. Então, você pode ter a combinação das duas coisas, né? Quando a gente pensa em tratamento dessa condição, sim, a gente vai ter que fazer dieta, tentar perder peso quando há excesso de peso, porque isso pode colaborar para melhorar um pouco o aspecto. Inclusive, a alimentação, eles recomendam que seja uma alimentação bem saudável, com menos sódio, porque parece que junta nesse acúmulo que tem desse tecido mais espesso, acumula também água e sódio junto, né, que a gente chama de glucosaminoglicanos. Esse tipo de tecido, ele vai acumular água também e sódio. Então, se você faz uma dieta mais saudável, menos industrializados, ultraprocessados, uma quantidade adequada de proteínas, evitando essas muito saturadas, né, o controle da quantidade, por exemplo, de carne vermelha e ultraprocessadas, muito legume e verdura, uma redução de carboidratos, principalmente de baixas fibras, né? Tem que controlar um pouco isso, também pode ser que ajude a estabilizar, e isso vai ter algum impacto para melhorar. Mas é claro que sozinho pode não ser suficiente, a depender da gravidade que a pessoa está. O exercício físico ajuda, mas quando está mais grave, a pessoa não consegue fazer um exercício muito intenso, porque uma das características que as pessoas têm é sentir dor, às vezes, não são todos, tá? Mas uns 40%. Eles têm dor na palpação, às vezes sentem dor, tem mais fadiga. Então, um exercício muito intenso pode ser mais difícil de ser realizado. É recomendado fazer fortalecimento, mas em casos graves,
pode-se fazer mais exercícios na água. Para todo mundo é bom, para quem tem essa condição, fazer exercício na água, mas para esse caso de ser mais grave e tem mais dor, a água relaxa mais e ela ajuda também nessa drenagem que é necessária, porque o exercício ajuda a circulação a funcionar melhor também. Reduz um pouco essa inflamação. Então, exercícios moderados são muito recomendados para ajudar no processo. Também tem alguns procedimentos da parte de fisioterapia que podem ajudar, como a compressão, por exemplo, até a drenagem quando há uma associação com linfedema, né, como eu falei, mas a compressão também ajuda a reduzir a dor, dá uma melhora no aspecto, embora ela não cure o problema, pode aliviar principalmente em quem já tem sintomas mais intensos também. Pode sentir isso, mas pode ser feito até essa compressão em casos mais leves, que pode também dar uma percepção de melhora. Em relação a tratamento cirúrgico, existe essa possibilidade, porém é tudo muito inicial, não tem tanta evidência científica, então tem que buscar alguém com mais experiência, tomar muito cuidado nessa decisão para evitar complicações. Você pode fazer uma lipoaspiração localizada, às vezes tem que retirar mesmo a gordura, depende da gravidade, novamente. Quando é uma pessoa que tem menos peso, é mais fácil. Eles recomendam, inclusive, quando tem uma obesidade mais severa, fazer um tratamento primeiro, né, para a obesidade, seja cirurgia bariátrica, seja a pessoa usar medicamentos e dieta, exercício, obviamente, como eu já disse, tem que fazer mesmo, né, para ajudar a sair desse grau de obesidade e ver como ficou, para poder também ter menos risco cirúrgico, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e pesar o risco-benefício, o custo-benefício e o quanto está impactando para essa pessoa. E não poderia esquecer de falar da necessidade de se fazer um acompanhamento psicológico, né? Porque isso afeta muito a autoestima da mulher, incomoda muitas vezes, até por questão da dor, como eu disse, a fadiga, esse mal-estar. Então, você fazer um acompanhamento psicoterápico pode te ajudar a lidar melhor com a situação e tomar melhores decisões de como você vai conduzir essa condição. É importante também tranquilizar numa coisa: esse tipo de gordura não causa um aumento de risco cardiovascular, como acontece com a gordura visceral, porque ela não é visceral, ela não é nos órgãos, ela é subcutânea mesmo. O problema dela é essa dificuldade de a gente conseguir utilizar essa gordura, né? A gente acaba não conseguindo recrutar, então fica mais difícil de perder essa gordura. Espero ter ajudado a entender um pouquinho sobre lipedema. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima!